importante, que tem tudo a ver com o Supremo Tribunal Federal, agora com entrevista. Inclusive, nessa terça-feira, a primeira turma do STF tornou o pastor Silas Malafaia réu por injúria em episódio envolvendo o comandante do Exército e alguns outros generais. De acordo com a denúncia da PGR, as ofensas miraram generais de 4 estrelas e o comandante do Exército. Essas declarações foram feitas durante uma manifestação na Avenida Paulista há um ano, em São Paulo, lá no dia 6 de abril de 2025. Na ocasião, o pastor, segundo a PGR, proferiu o discurso ofensivo à dignidade e ao decoro dos generais de 4 estrelas que integram o alto comando do Exército. Entre as afirmações destacadas pela PGR, abre aspas, que Silas teria falado: cadê esses generais de 4 estrelas? Do alto comando do Exército, cambada de frouxos, cambada de covardes. Fecha aspas. Ninguém melhor para comentar o assunto que o próprio Silas Malafaia. Pastor, muito boa tarde. É um prazer te ter aqui. Desculpa te deixar esperando aí um tempinho, mas hoje o jornalismo está cheio aqui de assuntos, inclusive por causa da sabatina do Messias. Natália, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Sempre o Metrópolis antenado com tudo que acontece, dando oportunidade para as diversas ideologias e opiniões se manifestarem aqui. Isso é muito bom, isso é salutar para a democracia. Bem, a gente tem que voltar um pouquinho atrás. A história começa há 7 anos atrás com um inquérito imoral e ilegal de fake news. É imoral e ilegal porque não tem a participação do Ministério Público. Eu quero lembrar vocês, como é que foi aberto esse inquérito? Foi aberto de ofício. Não se pode abrir um inquérito de ofício por coisas que acontecem na sociedade, só se for crime dentro do STF. Então, por que abriram esse inquérito? Para proteger denúncia de jornalistas contra a corrupção de ministro no STF. A partir daí, Alexandre de Moraes transforma a opinião no Estado Democrático de Direito em crime de opinião e promove perseguição. Então, vamos aos absurdos. Número 1, não existe individualização de vítima. Eu não cito o nome de ninguém. O maior jurista desse país, Ives Gandra, eu nem conheço ele pessoalmente, fez uma defesa minha brilhante. A liberdade de expressão. O procurador Paulo Gonet faltou com a verdade. No documento ele diz que eu injuriei o general Tomás Paiva. No documento ele diz que eu imputei falsamente fato definido como crime ao general Tomás Paiva. Ele não é citado. A minha fala é genérica. Quero dizer aqui a um dos jornalistas aqui do Metrópolis, Reinaldo Azevedo, nós temos embates, nós temos posições contrárias, mas ele teve a dignidade de, no seu programa, dizer: o que o pastor falou é liberdade de expressão. É como se alguém chegasse e dissesse assim: esses pastores frouxos, covardes e omissos, isso é uma fala genérica. O que Paulo Gonet fez? Me manda para Alexandre de Moraes, dizendo que existe uma conexão estreita entre o que eu falei numa manifestação pública com fake news. Gente, isso é uma brincadeira. Eu não tenho prerrogativa de função, eu não tenho foro no STF, como diz o artigo 102 da Constituição. Eu tenho direito ao artigo 5º, inciso 55, duplo grau de jurisdição. Aquilo que Lula e a quadrilha do PT tiveram, passar pelas várias instâncias. Se o procurador fosse justo, ele me mandava para a primeira instância. Na primeira instância. Isso é uma covardia de combinação entre ele e Alexandre de Moraes, porque nos últimos 5 anos eu venho denunciando os absurdos e crimes de Alexandre de Moraes em mais de 50 vídeos e em toda manifestação. E como todo ditador, ele quer me calar e me criminalizar. Então me manda para o STF para tentar me intimidar e me calar. Só que não vai me intimidar, não vai me calar. Esse é o absurdo que nós estamos assistindo. O que tem a ver a minha fala da minha liberdade de expressão, sem nominar ninguém, numa manifestação pública com questões de fake news. É o absurdo dos absurdos, sem nenhum embasamento jurídico. Pastor, acho que esse ponto que o senhor trouxe de Reinaldo Azevedo, ele, inclusive, na resposta ali, né, ele estava fazendo
uma comparação ao caso de uma outra pessoa, né? O ex-governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, pré-candidato à presidência da República, que teve ali o pedido de inclusão ao inquérito gigante, né, longo, das fake news, antigo, por ele ter feito um vídeo com caricaturas de Gilmar Mendes com Dias Toffoli sobre ali a questão do Banco Master. No caso ali do Zema, o Reinaldo Azevedo até faz ali, né, esse parênteses de que o Zema coloca ali os ministros falando sobre crimes, cometendo crimes. E ele faz o parênteses de, no caso do pastor Silas Malafaia, ele está ali apenas falando sobre, né? Assim como o senhor bem pontuou aqui, a liberdade de expressão do senhor pode ter sido, portanto, danificada, né? E aí eu queria te perguntar sobre esse momento histórico que a gente está vivendo, da população olhando para o judiciário e criticando muito. O Datafolha fez uma pesquisa que diz que 75% da população brasileira acham que o STF está com poder demais. Ao mesmo tempo que para 71%, ou seja, um recorte muito parecido, acreditam também que o STF é fundamental para garantir o cumprimento da Constituição, portanto, o bom funcionamento da democracia. Mas a gente vê que agora a gente usou o exemplo de Reinaldo Azevedo em relação ao senhor, mas a gente também tem o governo federal agora querendo uma reforma no judiciário. A gente vê o legislativo discutindo também essa questão e a opinião pública olhando para o judiciário. Hoje é um dia bastante importante para o judiciário porque os parlamentares estão avaliando se incluem mais um ou não a indicação do presidente Lula. Acho que vale da gente falar desse caminho em comum, portanto, pastor Silas Malafaia e Reinaldo Azevedo concordando que judiciário talvez esteja com poder demais, o pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você. O professor de Alexandre de Moraes, o maior constitucionalista vivo, último catedrático da USP, Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Olha o que esse cara fala. Eu não estou falando, desculpa, de um Zé Minhoca, não. O maior constitucionalista vivo, último catedrático da USP, professor de Alexandre de Moraes. Ele diz que nós estamos vivendo uma juristocracia e não uma democracia. Governo do STF. O que você falou é importante. Nós não podemos menosprezar essa instituição. É de fundamental importância o STF no Estado Democrático de Direito. Eu não vou fazer igual a membros do PT que lá atrás, quando Lula foi preso, pediram o fechamento do STF. Damus, né? Zé Dirceu meteu o pau no STF, não aconteceu nada com eles. Agora, nós estamos vendo uma interferência absurda do STF em decisões que cabem ao Legislativo. E isso mancha a instituição. Essa que é a questão. Eu disse em vários vídeos nesses 5 anos e nas manifestações que Alexandre de Moraes estava levando o STF para a lata do lixo. Estava desmoralizando com essas ações de rasgar sucessivamente a Constituição, conforme ele bem entende, ele bem quer, para cumprir a sua perseguição política. Então, nós, por exemplo, são coisas incríveis. Você não vê nas nações mais democráticas do mundo a Suprema Corte, ministro da Suprema Corte, dando opiniões políticas. Por exemplo, Alexandre de Moraes disse que a extrema-direita tem que ser combatida na América Latina. Não. Ele não pode falar isso. Nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda tem que ser combatida. Vê o ex-ministro Barroso dizer: nós derrotamos o bolsonarismo. Que história é essa, minha gente? Que Suprema Corte? Qual é o papel da Suprema Corte? Guardiã da Constituição. É só isso. Não é para interferir em legislativo, não é para interferir em executivo, não é para determinar, não é para criminalizar ou perseguir gente como eu, porque vem fazendo críticas duras a Alexandre de Moraes e ele quer me calar e me intimidar e me põe no inquérito para eu ser julgado no STF. Isso é um absurdo o que nós estamos vendo. Por isso,
o povo brasileiro está rejeitando a Suprema Corte. E quero dizer uma coisa, a próxima eleição, as 54 vagas, nós vamos ter que ver 2 por estado. Quem é? Nós não queremos perseguição a judiciário. Eu não aceito isso, não. Perseguição política. Agora, precisamos de um Senado independente para botar freio. Para dizer, pá, aqui não. Aqui na área de vocês, não. Só para isso. Botar um freio nisso. Porque nós estamos vendo uma verdadeira ruptura do papel de cada poder com as interferências do STF. A gente também tem, pastor, o Felipe Monteiro, aqui em Contexto Metrópolis, nosso analista de política. Vou passar a palavra para ele também. Boa tarde, Silas. Silas, você tocou num ponto que eu achei importantíssimo, né? Primeiro que o seu caso específico, né? Ele é um absurdo por si só, quando você pega ele, né? Primeiro, porque crime contra a honra é uma ação privada, né? Ou seja, se os comandantes do Exército não entraram com ação contra o senhor, não caberia para o Procuradoria-Geral da República entrar. E só entrou porque o STF achou similaridade do seu caso com o inquérito das milícias digitais, né? Realmente um absurdo. E você colocou vários pontos aqui relacionados com o problema do Supremo Tribunal Federal. No seu modo de ver, como resolver esse momento de expansão do Supremo Tribunal Federal, arvorando em prerrogativas do Legislativo, tendo várias posturas arbitrárias e autoritárias? Como a gente resolve o problema do Supremo Tribunal Federal? Ter o Supremo, né, é algo que não tem como mudar, né? O Supremo Tribunal Federal, em abstrato, né, é importante para a democracia, né? Mas esse Supremo Tribunal Federal está extrapolando a sua prerrogativa e as suas funções, né? Então, como que a gente resolve e melhora e aprimora a instituição Supremo Tribunal Federal, na sua visão? Concordo, gênero, número e grau com as tuas colocações. Nós não estamos aqui para destruir o Supremo Tribunal, para enxovalhar, para dizer que não presta. Agora a questão é o seguinte, nós só temos uma maneira. Por que eles estão fazendo isso? Vamos lá, vamos botar o dedo na ferida. Lamentavelmente, desculpe a palavra chula, temos meia dúzia de senadores com rabo preso, essa aqui é a verdade. Temos um centro e parte da direita que são verdadeiras prostitutas que se vendem por interesses. Então, nós não temos um Senado independente. Quem pode dar um freio é o Senado. Não tem outra fórmula. É o Senado. Porque cabe ao Senado julgar ministros do STF e procurador-geral. Então, nós não queremos vingança. Eu não quero vingança. Eu não quero mal contra ninguém. Aí é a minha índole daquilo que eu creio. Eu sou um pastor. Mas não é possível um Estado democrático de direito subsistir onde o Supremo Tribunal não é Supremo Tribunal, é Supremo Poder, é o Supremo Poder Político. Então isso não é possível. Uma democracia não resiste a isso. Então o que é que nós temos que fazer? Fortalecer o fortalecer o Senado com homens sérios e independentes. Homens sérios e independentes. Por isso, cada cidadão brasileiro, se quer ver uma mudança nesse país, vai ter que prestar muita atenção em quem vai votar. É 2 vagas por cada estado. Eu não vejo outra. Não temos outra, sabe? Não tem outra coisa. Um segundo lugar, esse poder excessivo do presidente do Senado. Ele senta em cima de uma coisa e acabou e está encerrado. Não. Lembra que antigamente um ministro do STF sentava em cima de um processo e ficava lá anos? Não acabaram com isso? Não deram prazo de 90 dias para fazer algum pedido de vista? É isso que tem que acontecer com o presidente do Senado. Ele tem que ter prazo. Ele não pode dizer, não, acabou, não vai abrir CPI do Mastro e está acabado. Não vai agora para a sabatina e está acabado. Tem que acabar com isso. Nós temos que deixar o presidente do Senado, que é importante, mas sem esse poder absoluto sobre 80 senadores. O cara tem o poder sobre 80 senadores, sobre a vontade da maioria. Então, nós temos que consertar essas 2 coisas, pelo menos isso, para a gente poder ter um Estado democrático de direito sadio. E não termos também, com muito respeito, se tem uma instituição que eu respeito, é o Ministério Público. Eu respeito essa instituição. Agora, lamento dizer, nós temos um procurador-geral que é um capacho de Alexandre de Moraes. É um capacho de interesses de STF. Não tem independência. Só vê meu caso e outros tantos casos.
Isso é uma vergonha, gente, que nós estamos assistindo no Brasil. O pastor, posso aproveitar que a gente falou de eleições de 2026, fazer meu papel aqui de repórter, de jornalista, e ver se a gente já consegue tirar do senhor algumas informações importantes para 2026, como, por exemplo, apoios, candidatos que o senhor deve apoiar no Rio de Janeiro e também em outros estados, se o senhor já definiu para quem vai acenar. Deixa eu... Legal a tua pergunta. Muito obrigado. Vou dizer por quê. Eu não suporto a extrema-direita nem a extrema-esquerda. O que é extremo, eu não quero. Eu não sou massa de manobra de rede social. E nenhum bolsomínio vai determinar a hora que eu tenho que apoiar. Então, vamos lá. Eu tenho moral para falar isso. Eu estou em 2 inquéritos por apoiar Bolsonaro. Eu sempre tive a liberdade, pela amizade, de contrariar Bolsonaro, de dizer coisas para ele, não concordo com isso. Ele como presidente. Então, vamos lá. Qual era a minha opinião? A minha, é meu direito. Para mim, o melhor seria Tarcísio e Michele como vice. Disse isso para Flávio Bolsonaro. Só que eu não tenho poder de decidir sobre isso. Na minha visão política, o melhor candidato para disputar com a esquerda, com Lula, ou que seja lá quem, seria o Tarcísio como candidato a presidente e a Michele como vice. Até o dia 4 de abril, eu fiquei esperando ver até onde isso ia. Bem, fechou a janela, ok? Tarcísio candidato a governador e o Flávio candidato a presidente. Então eu vou apoiar o Flávio Bolsonaro. Agora, eu não vou... A eleição de prefeito de São Paulo mostrou quem eu sou. Eu fui caluniado, difamado, massacrado por causa de Pablo Marçal. Fiz 30 vídeos contra esse cara, dizendo, esse cara vai dividir a direita. Falei para Bolsonaro e para os filhos dele, esse cara é um perigo. Cuidado. Denunciei o cara, aí depois me pediram perdão, subiram hashtag perdão, pastor Malafaia. Então, nenhum cara... Não, tem que declarar. Bolsonaro disse, apoio se conquista, não se impõe. Bolsonaro disse isso lá na Polícia Federal, quem estava na Polícia Federal. Se conquista, apoio, não se impõe. Então, eu disse para o Flávio, isso que eu estou falando aqui para vocês, falei para o Flávio. Flávio, para mim o melhor é Tarcísio e a Michele. Agora, eu não tenho poder. Está definido? Então eu vou apoiar o Flávio. Agora, quero dizer uma outra coisa. Com muita sinceridade, e é o que Bolsonaro pensa e falou também. Não tem nenhum problema. É legítima a candidatura de Caiado, é legítima a candidatura de Zema e de outros. Porque lá no final, quem for para o segundo turno vai juntar todo mundo. Então, eu apoio Tarcísio para presidente, eu apoio, olha o ato falho da minha mente, eu apoio Flávio Bolsonaro para presidente, eu apoio Tarcísio para governador de São Paulo, eu apoio o Ruas para governador do Rio de Janeiro, eu apoio Crivella para senador do Rio de Janeiro, que é a minha terra, o estado do Rio, eu apoio o ex-governador, né, Cláudio Castro para senador, eu apoio, são meus apoios, tá? Eu apoio Moro para governador no Paraná e vai por aí afora. Eu apoio. Agora foi definido. Então agora eu posso me manifestar. Não é na hora que essa raça que quer pegar rede social e botar na tua goela que tu tem que falar a hora que eles querem. Não, comigo não. Comigo não funciona. Perfeito. Resumão, então, dos apoios que Silas Malafaia, uma importante figura aí da direita, dentro da igreja evangélica, mas que tem uma circulação muito grande, inclusive com os bolsonaristas, fazendo aqui, portanto, esse resumão agora no final. Pastor, é sempre um prazer, muito obrigada. O Metrópole está aberto para sempre aí a gente conseguir repercutir essas movimentações e dessa vez que também te envolvem. Obrigada, viu? Obrigado a você, Natália Felipe, obrigado no Metrópolis. E domingo, agora, 9h30 da manhã, o Flávio Bolsonaro vai estar na minha igreja, com toda essa turma que eu citei aqui para você, tirando o Tarcísio, vai estar lá na minha igreja. Não vou fazer campanha, porque é ilegal no púlpito da igreja, mas vou fazer uma oração e eu vou apoiá-lo. Ele sabe disso, eles me conhecem. Os Bolsonaros me conhecem. Eu faço críticas, eu não posso falar coisa aqui que nunca ninguém fez. Eu fiz questionamentos a Bolsonaro que nunca ninguém fez.
como também apoiei como poucos. Essa que é a verdade. Obrigado, Deus abençoe a todos. Valeu, pastor. Felipe Monteiro, a chapa para Silas Malafaia é Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro, hein? De vice. Ele falou isso antes também, numa outra entrevista, que a candidatura ideal para ele seria os dois, né? Seria o Tarcísio e a Michele Bolsonaro. Pois é isso. Fizemos essa entrevista. Forte, né? Uma chapa forte. Chapa forte. Uma chapa forte mesmo. A questão ali da Michele